Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Acredito que estão bem, que estão muito animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Sou a professora Abigail Viana e vamos passar aqui alguns minutos aprendendo, revendo o que aprendemos e para isso eu preciso já vou começar pedindo, preciso da participação de todos vocês. Daqui a pouco eu explico como para quem ainda não sabe, mas antes daqueles recadinhos que todos os dias nós damos, deixa aqui eu agradecer a equipe que está aqui me dando um apoio, a nossa querida intérprete de Libras. Quem é a professora? Essa moça aí, ó, que você está vendo de preto na tela, a nossa querida Jéssica, está aqui conosco, sempre abrilhantando a nossa aula, fazendo o que eu não poderia fazer. Acho muito bonito, queria muito aprender, mas acho que isso não é para mim, não tenho esse dom. Então, Jéssica está aqui para que a nossa aula seja mais inclusiva, para que a nossa aula alcance um número ainda maior de estudantes. Como eu todos os dias digo aqui, o trabalho de Jéssica e de todos os intérpretes de Libras é muito importante. Seja bem-vinda, Jéssica, muito bom ter você aqui. Para trazer o teu recadinho, a tua sugestão, a tua pergunta. Quem será que está comigo no chat? Muito difícil descobrir. Vamos fazer um coral, eu vou dizer 1, 2, 3 e já, e você vai dizer junto comigo, tá certo? 1, 2, 3 e... Bom dia, professora Kedma, seja bem-vinda. Bom dia, professora Abigail, bom dia, você que está em casa assistindo a gente. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo pronto para mais um dia de aula? Eu estou aqui esperando o teu comentário, a tua mensagem. Professora Abigail vai dar uma aula maravilhosa, como sempre, né? Vocês sabem que a aula de língua portuguesa é sempre um show. Eu vou ficar por aqui assistindo a aula, já esperando a sua mensagem. Vamos embora? Vamos, essa é a deixa da aula começar, vamos embora. E vamos embora para os nossos recadinhos. O meu passador não está querendo me ajudar, enquanto ele vai assim, acordando, acho que ele está dormindo ainda. Enquanto ele acorda, nós vamos fazer o quê? Vamos dar os nossos recadinhos. Você pode assistir a nossa aula, você pode estar nos assistindo pelo canal 22.3 TV Nova. Um abraço a vocês todos que estão assistindo. E também você pode ver essa aula novamente pela reprise à noite, às 18 horas. Você também pode assistir essa aula, inclusive muitos estão assistindo agora, pelo aplicativo do Educa Recife. Como professora, você baixa o aplicativo do Educa Recife no seu celular, no seu tablet e vai poder mandar mensagem. Para isso, a professora Kedma, ela está aqui aguardando a tua mensagem, o teu bom dia. Ontem muitas pessoas participando, colocando o nome da escola, e isso é muito bom. E essa aula também, ela pode ser revista quantas vezes você quiser através do nosso canal no YouTube. Vai lá, canal Educa Recife no YouTube, assiste a nossa aula e deixa um recadinho. Meu passador não voltou, eu vou pedir à produção para passar o próximo slide, tá certo? Muito obrigada. Vamos passar esse que eu já dei os recadinhos. Notícia, professora, foi a aula de ontem. Que bom que você está antenado, mas eu disse que durante algumas aulas trabalharíamos esse gênero textual, não é, notícia, e hoje vamos continuar. Não vamos repetir o que vimos ontem, não. Vamos dar continuidade, tá certo? Lembra que eu falei ontem do jornal digital, que é uma nova tendência? Nós ontem trabalhamos sobre o quanto a pandemia, não é, por conta do Covid, aquela quarentena que ficamos em casa, fez com que as pessoas migrassem para o online. Muitas coisas que antes eram feitas presencialmente foram feitas a partir do online, inclusive agora, que já podemos voltar a várias atividades presencial, muita coisa permanece, as pessoas preferindo fazer de maneira online, e isso foi também para a notícia. Muitas pessoas descobriram, né, se podemos dizer assim, esse gênero textual ali na internet, foi mais fácil, não precisava sair para comprar o jornal, não tinha contato naquele momento, que era até perigoso, né, por conta da transmissão da doença. E ontem nós trabalhamos bastante sobre notícia no jornal online. Vamos continuar esse assunto, entrando já uma outra partezinha para acrescentar o que começamos ontem, mas você perdeu a aula de ontem? Não se preocupa. Vamos dar uma revisada bem rapidinha sobre o gênero textual notícia. Sim, você não sabia?
o gênero textual notícia, a notícia é um gênero textual. Às vezes a gente pensa que gênero textual só é aquele que geralmente tem aqueles textos bem grandes, não é, com diálogos. Não, a notícia também é um gênero textual e ela tem como função informar. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Quais são esses principais meios? Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, todos esses meios de comunicação que eu acabei de te citar, você vai encontrar a notícia. Inclusive, muitos desses meios de comunicação já trazem a notícia online. Nós vimos ontem, né, o Jornal Digital, que é um jornal online. Temos revistas também que são online. Temos a notícia pela TV, que é bem popular, né? Pessoas que antes de sair de casa têm aquele costume de ligar a TV, esses dias mesmo, muita chuva, muito alagamento. Muitas pessoas antes de sair de casa assistiam um jornal para ver qual seria a melhor rota para sair de casa. Então a notícia é muito importante. Temos o rádio, não é, que muitas pessoas ainda não usam, né? Porque foram para a internet, para a TV, mas ainda muitas pessoas têm aquele hábito de ouvir a notícia no rádio, seja no carro ou até mesmo em casa, né? As pessoas que têm aqueles fãs, podemos dizer assim, do rádio, né? Os amantes do rádio não deixam, às vezes aquele radinho de pilha pequenininho, mas que também traz a notícia, traz a informação. Internet, como eu falei, e se você observar, tem aí dentre outros. E dentro desses outros, nós temos as redes sociais, que hoje também é um canal, são canais de informação. Só que, lembra que a gente já trabalhou aqui, temos que ter cuidado com as fake news, com as notícias falsas, mentirosas. Então, trabalhamos aqui ontem, vimos que o jornal digital, tanto como o jornal impresso, tem leis, né, que fiscalizam. Então, uma das coisas para a notícia poder ser divulgada, ela tem que ser verdadeira. Então, se você na sua rede social recebe uma notícia, antes de você compartilhar, verifica a fonte. Procura saber se ela é real, para você não estar disseminando aí uma notícia que não é verdadeira. Por esse motivo, as notícias possuem um teor que podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Ontem, quando eu falei sobre isso aqui, eu até disse, né? Parece com os contos, não é? Tempo, espaço, personagens, mas só que não são contos, é uma notícia, então é verdadeira. Vamos ver algumas características desse gênero textual. Primeiro, eu já falei aqui, não é? É um texto de cunho informativo. Então, se alguém te perguntar qual é a principal função da notícia, informar. Para isso, esse gênero textual existe, para deixar a população informada. Segundo, acabei de falar, o texto pode ser descritivo, ele pode ser narrativo ou ambos, tá certo? Não é obrigado ser só um ou outro, pode haver aí a junção desses dois. Textos relativamente curtos, falei isso aqui também já várias vezes, apesar de terem notícias um pouco maiores, mas no geral as notícias são textos curtos. Eu não estou falando do jornal, o jornal ele é extenso, né? Tem vários cadernos, várias seções. Eu estou falando de cada notícia ali em particular, são textos relativamente curtos, tem a manchete e as demais notícias ali. Se você gosta muito de esporte, já vai logo na seção de esportes procurar sobre o seu time, sobre ali aquelas informações. Você gosta de cultura, então vai na seção ali cultural para ver o que é que as peças que estão, né, em cartaz, saber as novidades. Então, cada um vai ali acessando a sua seção preferida, mas vendo que são textos relativamente curtos. E é veiculada nos meios de comunicação. Também falei isso aqui ontem, a linguagem é formal, é clara e objetiva. Dificilmente você vai pegar um jornal, né, e vai encontrar ali uma gíria, um vício de linguagem, então é uma linguagem formal, tá certo? Clara, não vai usar palavras desconhecidas pelo grande público, são palavras claras e objetivas, para que as pessoas possam realmente entender ali a mensagem que o jornalista quis passar.
Ele tem texto, o texto tem títulos, aquele título em cima grande é o título principal, que a gente chama de manchete, no jornal escrito, por exemplo, no jornal impresso, perdão. Se você está lá numa banca de revista, ele está exposto, e você passa caminhando na calçada, de longe você vai conseguir ler a manchete. Qual o objetivo disso? Atrair o leitor, não é? Então, pela manchete ali, quando eu olho aquelas letras grandes, destacadas, então eu já vou ter noção sobre o que é a notícia daquele dia. Se for uma coisa que tem a ver com a minha vida, que me interesse, eu provavelmente irei comprar aquele jornal. Logo abaixo do título principal, nós temos o título auxiliar. A letra não é tão grande quanto o título principal, mas é maior do que o corpo da notícia. Também tem a função de atrair o leitor, vai falar sobre o título, explicando um pouquinho mais, dando aquele spoilerzinho sobre o que será ali o conteúdo da notícia. Falei ontem sobre o texto em terceira pessoa. Que texto é esse? É quando a gente não se inclui, não escrevemos eu, nós, porque na notícia o repórter, o jornalista, ele não expressa a sua opinião, ele retrata fatos. Então ele vai escrever na terceira pessoa, que é ele, ela, eles, elas, tá certo? Então tem esse cuidado aí, você não pode dar notícia e colocar eu, nós, não vai estar. Se fosse um conto, eu diria que o jornalista seria um narrador observador. Lembra que trabalhamos aqui nos contos? Ele não seria um narrador personagem. O discurso é indireto e aqui o mais importante que eu sempre friso aqui, fatos reais, tem que ser verdade. Atuais, porque senão as pessoas não vão se interessar, nós queremos saber o que está acontecendo hoje no nosso dia a dia, cotidiano. Vai influenciar o que na minha vida? Essa notícia vai agregar o quê? Então, precisa fazer parte ali da vida das pessoas. Hoje, eu trouxe uma notícia para vocês. Ontem, nós trouxemos as características do jornal online. Hoje, nós vamos ler aqui uma notícia. Eu trouxe já uma imagem. Você conhece esse lugar? Eu acredito que sim. Caso não conheça, embaixo já tem o título. Lembra que eu falei do título da notícia? Lembrando que isso aí, essa reportagem, desse mesmo jeitinho, você vai encontrar no material do Aprender Sempre. Eu estava manuseando, achei interessante, e por que não levar? Então, nós vamos ler essa notícia e vamos trabalhar ela hoje em algumas outras aulas, vários pontos de informações que essa notícia trouxe para a gente. Aí o título dela é Fernando de Noronha inaugura exposição com lixo encontrado nas praias. O título assim é bem sugestivo, né? Fala de uma exposição de arte, mas qual a matéria-prima? Lixo. Já está falando de reciclagem. E onde esse lixo foi encontrado? Nas praias. Então já dá aí para despertar a nossa curiosidade. Então vamos ler essa notícia. Ela é curtinha porque eu disse a vocês que a notícia ela é um gênero textual relativamente curta. Observem aqui, até antes de eu ler, vocês percebem aí, está o título em azul, não é? É a vantagem do jornal digital, ele mexe muito com cores. O jornal impresso, geralmente, tanto o manchete, né, que é o título principal, quanto o auxiliar, vem na cor preta mesmo. Já no digital, né, alguns têm essa preocupação de mexer com cores, que atrai também a atenção do leitor. Então, o nosso título principal está aí, ó, Fernando de Noronha inaugura a exposição com lixo encontrado nas praias. Logo abaixo, em vermelho, repare que a letra também está um pouco destacada, é o subtítulo ou o título auxiliar. O acervo possui cerca de 90 quilos de lixo retirado das praias e do mar. Vamos ler a notícia? Então, depois que a gente lê, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que essa notícia fala. Brasil, 22 de setembro de 2020. Em homenagem ao Dia Mundial de Limpeza de Praias, que acontece sempre em setembro, o dia pode variar, a administração de Fernando de Noronha lançou uma amostra que exibe parte do lixo retirado do mar. A exposição Coleção Didática de Lixo Marinho foi inaugurada em 18 de setembro e ficará permanentemente na ilha. O acervo possui cerca de 90 quilos de lixo retirados das praias e do mar, que vão desde embalagens e pedaços de vidro até sapatos. A ideia do projeto
é conscientizar as pessoas sobre a importância de descartar o lixo corretamente, para que ele não vá parar nesses lugares. Para montar a exposição, a equipe recolheu os objetos entre maio e agosto. Após serem recolhidos, os materiais passaram por um processo em que foram separados de acordo com o local onde foram encontrados e pelo tipo de lixo. Parte do que foi encontrado, entretanto, não irá para a exposição, e sim para a realização de pesquisas sobre lixo marinho. A exposição Coleção Didática de Lixo Marinho fica no Memorial Noronhense, é gratuita e continuará recebendo novos itens conforme forem encontrados na ilha. E aí? Acharam interessante? Aqui embaixo eu não li, mas é da onde foi retirada essa notícia, tá? É a fonte, para mostrar que ela é verdadeira, tá certo? Então, muito importante esse detalhe aí da fonte. Eu achei interessante esse final, dizendo assim, continuará recebendo novos itens conforme forem encontrados na ilha. Tomara que eles não encontrem mais, não é? Porque lugar de lixo é aonde? No lixo. Então, essa notícia, ela já vai mexer com a gente no lado social, sustentabilidade. Será um lugar tão lindo que é o arquipélago de Fernando de Noronha? As pessoas vão ali para aproveitar com a família. Será que não tem lá? Eu acredito, com certeza tem um lugar apropriado de descartar o lixo, mas às vezes as pessoas, né, ou por esquecimento, ou até mesmo porque não se importam, descartam na areia da praia, dentro do mar, em vias públicas. Então, está errado. E o que foi que a administração da ilha fez? Claro, coletou, tirou esse lixo desses locais. Alguns foram direcionados para pesquisa, outros foram direcionados para a arte, a reciclagem, a sustentabilidade. Então, bem válida aí essa iniciativa. Esse quadro aqui, ele vai abrir rapidinho para vocês poderem ver, daqui a pouco ele vai diminuir de novo. Esse quadro, você também encontra lá no Aprender Sempre. Então, se você já trabalhou na escola, estamos revisando aqui. Se ainda não chegou nessa atividade, quando chegar lá na escola, você já vai estar assim, bem por dentro. Ele tem algumas perguntas aqui para fazer tipo um resumo, que até resumo é até um tema de umas próximas aulas que teremos. Uma síntese, um resumo da notícia. Então, tem algumas perguntas. Quem, o que, onde, quando e por quê. Então, nesse quadro, nós podemos analisar com mais calma. Então, quem? A administração de Fernando de Noronha. Foi ela quem fez aí essa exposição. Aí vem o quê? Exposição, coleção didática do lixo marinho. Onde? Lá no arquipélago de Fernando de Noronha. Quando? Aí você vai lá na notícia procurar quando ela vai ser feita e você vai encontrar que é no mês de setembro. Por quê? Por que foi feita essa exposição? Qual o objetivo, qual o intuito? Tem aqui, ó, em homenagem ao Dia Mundial de Limpeza das Praias. Foi um tipo de protesto, mas um protesto puxado para a arte, um protesto pacífico. Foi bem legal a iniciativa aí da administração. E só lembrando que o primeiro parágrafo da notícia, lá que logo no comecinho, quando eu comecei lá, é chamado de lead. E o que é a lead? É onde apresenta o resumo dos fatos noticiados. Na língua inglesa, a palavra lead significa conduzir. O lead aparece no primeiro parágrafo e conduz o leitor pelos principais elementos do acontecimento, deixando o convite para que o leitor dê continuidade à leitura, ampliando seu conhecimento sobre o mesmo. Perguntinha para você que está aí atento à aula. Você acha que uma notícia como essa que estamos estudando tem alguma função social? Ela é importante para a sociedade? Você acha que sim ou que não? Falar sobre lixo, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, como essa notícia falou, é importante para a sociedade? Sim ou não? Vou esperar a resposta de vocês, vou dando a minha aqui, que vocês sabem, né? Às vezes vocês mandam a resposta, não chegam, e já vou dizendo aí, não saiam daí, porque daqui a pouco, hoje vai ter aqui uma disputa de titãs. Ela nem sabe, mas a professora Kedma vai jogar comigo aqui daqui a pouco, viu? Quem será que vai ganhar? Ela não sabia Olha aí, disso. Estou sendo surpreendida. Ela não sabia. Eu vou preparar, não posso, Será que eu vou ter né? que ganhar, hein?
Eu não vou nem falar muito, Será? porque geralmente eu nunca ganho, então eu não vou falar nada. Já vão organizando aí a torcida de vocês, agora meio a meio, tá? Por favor, se dividam aí entre a professora Kedma e a professora Vamos lá, Abigail. vamos dividir entre a né, torcida de vamos- matemática e a torcida de língua Isso. portuguesa, Lembrando certo? que estamos na aula de português, tá? Sem nenhuma pressão, mas vamos continuar. Então, essa notícia aí, ela tem uma função social? Claro que sim, gente. Ela chama a gente a pensar que lugar de lixo é no lixo. Os animais marinhos são prejudicados. Todo o meio ambiente é prejudicado quando nós descartamos o lixo em lugares inadequados. Descartar corretamente o lixo é importante para a sociedade? Claro. Nós tivemos por esse dia na nossa cidade a questão das chuvas, dos alagamentos, e muita coisa poderia ter sido evitada se o lixo fosse colocado no lugar do lixo. Nós vemos que muitas vezes acontece enchente, claro, essa chuva assim foi fora do normal, mas muitas vezes acontece cheias, alagamentos, porque os bueiros estão entupidos, porque o lixo não é descartado no local correto. Sabemos que o poder público tem ali a função de limpar, de cuidar, mas a sociedade também precisa fazer a sua parte, tá certo? Então fica aí a dica. Por que nós devemos descartar o lixo corretamente? Então, já falamos isso aqui, não é? Para que o meio ambiente não seja afetado, para que a nossa cidade fique limpa, bonita. É tão triste quando a gente passamos por ruas tão bonitas, mas sujas. Então, toda a beleza daquela rua ali vai por água abaixo, né? O resultado do descarte inadequado do lixo é poluição e contaminação do meio ambiente. Para evitar que isso ocorra, fazer a nossa parte em casa já é um grande passo. Manter a cidade limpa é uma tarefa, olha só, que demanda um trabalho conjunto entre a prefeitura, os moradores, as empresas e os turistas que passam pelo local. Falando de Fernando de Noronha, né, que lemos a notícia, os turistas ali têm um papel bem importante. E aqui nossa cidade também, que é uma cidade turística, a cidade do Recife. Então, prefeitura, moradores, as empresas que trabalham recolhendo lixo e também os turistas, todos ali juntos, para poder a nossa cidade permanecer limpa. Em geral, o lixo doméstico, industrial e hospitalar é coletado em dias específicos e a agenda desse tipo de serviço é de conhecimento público. Portanto, o lixo só deve ir para fora da residência ou comércio, atenção aí, Quintão, que isso é muito importante, no dia da coleta, de modo a evitar o acúmulo de lixo nas ruas e que animais sem dono rasguem os sacos, espalhando os detritos nas vias públicas. Onde eu moro, o lixo passa, o caminhão, né, lixo, segundas, quartas e sextas. Então, não tem necessidade de eu colocar o meu lixo pro lado de fora numa terça-feira, numa quinta-feira, porque os cachorros vão rasgar. Tem comunidade que tem até cavalo no meio da rua, né? Então vai lá e rasga tudo. Então coloca o lixo para fora só no dia que o caminhão vai passar aí recolhendo. Olha que imagem feia, gente. Não é? Ninguém quer isso na sua porta, na sua calçada. Então, não faça também na calçada do seu vizinho, nem na rua de cima, nem na rua de baixo, não é? Vamos manter a nossa cidade limpa. E aí, professora Kedma, está pronta para a nossa disputa? Estou pronta, já teve gente que Já tem gente na disse que torcida, está torcendo por mim. Kedma, matemática. E eu estou É o empolgada quê? já, tá bom? Eu estou empolgada. É o quê que Não tem problema de pegar um pouco da aula de Não, matemática. mas ela está certo? com tanta torcida que eu acho que ela vai ganhar assim em 1 minuto. Mas Vamos Micaele lá. já disse que está pelas duas e Rebson já disse que está torcendo por Então estamos português. equilibrados. Estamos equilibrados. Pode soltar aí, produção. É um jogo da memória, professora Kedma. Eita, perdi. Perdeu não, professora. Perdi. A senhora é ótima. Vamos lá. Eita, Bora, tá nervoso. bora, O jogo bora, tá bora, nervoso. tá ó. nervoso, tá Eu vou ser tenso. tão boazinha que eu vou deixar começar. Escolha. Você diz assim, 100 em cima ou embaixo e o número da casa que a produção vai clicando lá, tá certo? A segunda casa de cima Vamos lá, segunda casa de cima. com a quarta de baixo. Gente, eu não olhei quando estava preparando a aula, não. Não, professora. Eu vou querer a primeira de cima com a última de baixo. Professora. Não, eu vou querer a primeira de baixo Hum, com a quinta de cima. e eu quero a primeira de cima com a última de cima. A última de cima lá, isso. Desculpa aí, tá? E aí?
Continua jogando. Quem ganhou vai uma coleguinha, para não ter problema. Não, é você, que normalmente quem ganha continua. É que eu tenho trauma com esse tipo de jogo, mas vamos lá. Bora lá, bora lá. A terceira de baixo. A do lado dela lá. Isso. Professora, olha, saiu uma aí, viu? Eu quero a última de baixo. Eita. Com a terceira de baixo, com a quarta de baixo. Olha, muito bem. 1 a 1. De novo a você, professora. A segunda de cima. Assim, essa? É, segunda de cima. Com a terceira de baixo. Não. A terceira de cima. O que é isso? É material de hospital. Valeu, professora Kedma, com a primeira Tá de vendo baixo. como eu sou justa? Tá vendo como eu sou justa? Tá vendo? Quinto ano, ética acima de tudo. Tá quanto? 2 a 1 pra mim, é? É, 2 a 1. A primeira de cima. Se eu errar, vou lhe dar o jogo, né? Embaixo dela agora. Não, eita, professora. Segunda de cima. Com a primeira de baixo. A primeira. As duas de baixo. Foi triste, mas eu acho que... Pode ir em cima, por favor. Perdi. Bem, vou finalizar aqui a minha aula. Não vou tirar onda com a minha amiguinha, porque a nossa amizade é muito maior do que o jogo da memória. Muito mas maior. Português ganhou por hoje. Mas vamos ter Ganhou. revanche. Vamos ter revanche. Não sei aí o que apareceu na tela, mas faz parte do show. Me despeço de vocês agora. Feliz da vida. Vou pro chat ali animadíssima. Animada. Quem torceu por mim, ó. Muito obrigada. E quem Joia. torceu pela professora também, porque o importante é a gente brincar. Hoje dá tempo do pão e da bolacha não, tá? É só uma aguinha que a aula de matemática já está chegando. Obrigada, Jéssica. Professora, finalize a aula. Então, perdi, né, gente? Esse negócio de jogo da memória não dá pra mim, mas eu vou utilizar essa minha memória para a aula de matemática que daqui a pouco vai começar. Não dá tempo de comer aquele pãozinho e aquela bolacha, não. Só levanta, toma um golinho de água, que daqui a pouco a aula começa. Até logo, hein? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.